No dia em que minha nora me disse: "Você vai morrer sozinha", eu não chorei. Eu lavei a louça. Cada prato, cada copo, cada talher. Enquanto ela falava, as palavras batiam nas minhas costas como água fria. E quando ela saiu da cozinha, rindo do que tinha acabado de dizer, eu olhei para o reflexo da janela e percebi que ela estava certa, mas não do jeito que imaginava. Porque o que dói não é morrer sozinha. É descobrir que o amor que você deu, o mesmo que te sustentou por uma vida inteira, não serve mais para ninguém. Meu filho estava na sala, rindo com as crianças. E eu ali, com as mãos enrugadas, mergulhadas em sabão, fingindo que não ouvia. Mas eu ouvi cada palavra. E naquele instante, entendi que o silêncio seria minha única defesa. Mas antes de continuar essa história, deixe o seu like, se inscreva e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Essas histórias são como ecos, e gosto de saber até onde o meu chega. Porque às vezes, contar é a única forma de continuar viva. Meu nome é Lúcia, tenho 68 anos. E por muito tempo, acreditei que o amor era a única herança que eu tinha para deixar. Acordava cedo, cuidava da casa, do filho, do marido, e achava que isso bastava. Mas quando a gente vive a vida inteira cuidando dos outros, ninguém ensina como cuidar de si mesma. Quando meu marido morreu, o silêncio da casa me assustou. Era um tipo de vazio que nem o tempo enche. Mas eu tinha o Ricardo, meu menino, a razão de cada sacrifício que eu fiz. E eu jurei para mim mesma que nada, nem o tempo, nem a dor, nem outra mulher, tiraria de mim o lugar que eu conquistei no coração dele. Só que o tempo é um ladrão silencioso. Ele rouba aos poucos, e quando você percebe, já perdeu tudo. Ricardo conheceu Amanda em um aniversário. Ela era linda, de fala doce e sorriso rápido. Eu gostei dela, de verdade. Trouxe bolo, dei conselhos, abri a casa e até emprestei o vestido do meu casamento para ela usar num evento. Ela me chamava de mãezinha, e aquilo me fazia bem. Mas amor que vem rápido demais também vai depressa. Depois do casamento, vieram as mudanças pequenas, as ligações que ele não atendia, as visitas cada vez mais curtas, as datas esquecidas. E o mãezinha virou a sua mãe, dito com uma frieza que parecia gelo escorrendo pela espinha. Eu tentei entender. Dizia para mim mesma que era a vida, que todo filho cresce e precisa de espaço. Mas o amor de mãe é teimoso. A gente se engana de propósito para continuar acreditando. Mesmo quando percebi que ela evitava me chamar para os almoços, mesmo quando ela começou a dizer que a casa estava cheia ou que as crianças estavam gripadas, eu insistia. Levava bolo, flores, brinquedos. Chegava sorrindo, fingindo não ver o incômodo no rosto dela. Um domingo, levei o almoço pronto. Arroz, carne de panela, salada. Ela abriu a porta com o celular na mão. Olhou para mim e perguntou: "A senhora avisou que vinha?" Eu sorri, meio sem graça. Ela suspirou, olhou para o relógio e disse: "É que a gente ia sair." Fiquei ali parada, com a travessa quente nas mãos, o cheiro do tempero subindo como lembrança. Ela pegou o prato e disse que ia guardar para mais tarde. Mas eu sabia que aquele mais tarde nunca chegaria. As humilhações não vinham com gritos. Vinham com sorrisos, com palavras polidas, com aquele tipo de educação que dói mais do que ofensa. E o meu filho, ele fingia não ver, ouvia e fingia não se importar. Naquele dia, voltei para casa e sentei na beira da cama. Fiquei olhando para o quarto vazio, o mesmo onde Ricardo dormia quando era pequeno. A coberta azul que ele usava ainda estava dobrada no armário. E eu chorei. Mas não foi um choro alto. Foi um choro miúdo, desses que a gente segura para não acordar os fantasmas. Eu me perguntava onde eu tinha errado. Será que amei demais? Será que criei um homem que só aprendeu a receber e nunca a devolver? Ou será que fui eu quem o afastou, com meu jeito de querer estar sempre perto? Os dias passaram, e o vazio virou costume, até que, numa manhã qualquer, o telefone tocou. Era a Amanda. A voz dela vinha doce, mas o tom vinha frio como pedra. "Dona Lúcia, o Ricardo está preocupado com a senhora." Preocupado. A palavra me fez sorrir. Mas antes que eu pudesse responder, ela continuou: "É que a senhora tem ligado demais. Ele precisa de espaço."
A senhora entende, né? Entender. Eu entendi sim. Entendi que havia perdido o direito de amar. Entendi que a presença de uma mãe pode se tornar incômoda quando o coração do filho já tem outra dona. E entendi também que a solidão é um quarto que se enche de lembranças, e onde a gente aprende a conversar com o passado. Nos dias que seguiram, comecei a fazer o que ela queria. Parei de ligar. Parei de aparecer. Parei de insistir. E o silêncio, que antes doía, começou a se tornar um abrigo. Aprendi a tomar café sozinha, a falar sozinha, a rir de mim mesma. E percebi algo que demorou 68 anos para entender. Ninguém morre de solidão. Morre é de falta de amor próprio. Mas a vida tem um jeito cruel de testar o que a gente aprende. Um mês depois, Amanda me ligou novamente. Dessa vez, o tom era outro. Trêmulo. Assustado. Dona Lúcia, o Ricardo sofreu um acidente. Quando cheguei ao hospital, o cheiro de álcool e desinfetante me golpeou antes mesmo que eu conseguisse pensar. O corredor era frio. O tipo de frio que vem de dentro. E o som dos passos ecoava como lembrança. Meu coração parecia um tambor dentro do peito. Amanda estava lá, sentada, com o rosto pálido, o olhar perdido e o celular nas mãos. O mesmo celular com o qual, dias antes, ela tinha me dito que eu ligava demais. Ela levantou quando me viu. Por um instante pensei que fosse me abraçar, mas não. Apenas murmurou. Ele está na sala de cirurgia. Foi só o que disse. E voltamos ao silêncio. Um silêncio que eu já conhecia, mas que naquele momento parecia um castigo. Fiquei ali, parada, observando aquela mulher que me desprezava, agora tremendo como uma criança, e dentro de mim, uma confusão estranha. Dor, sim, mas também uma serenidade antiga, como se eu já soubesse que a vida estava apenas devolvendo o que ela plantara. As horas passaram lentas. Lembrei de quando Ricardo caiu da bicicleta aos 9 anos. Lembrei de como corri até ele, de como o sangue escorreu pelo joelho e de como ele chorou dizendo: "Não solta, mãe." E eu nunca soltei. Nem quando ele cresceu, nem quando partiu, nem quando me deixou sozinha. E agora, de novo, era eu ali, esperando por ele, sozinha. O médico apareceu pouco depois das 2 da manhã. A voz calma, técnica, quase mecânica. Ele está estável. Teve uma fratura no fêmur e um trauma leve na cabeça. Mas vai se recuperar. Amanda desabou num choro. Eu só fechei os olhos e agradeci em silêncio. Agradeci por ele estar vivo. Agradeci por ter sido chamada. Agradeci até pela dor, porque, de certa forma, ela me fazia sentir viva de novo. Nos dias seguintes, passei a dormir no hospital. Amanda vinha durante o dia, mas era eu quem ficava à noite, segurando a mão dele enquanto as máquinas apitavam. Era como se a vida tivesse me devolvido meu filho por empréstimo, só para ver o que eu faria dessa vez. Quando ele finalmente abriu os olhos, sorriu fraco, e pela primeira vez em anos, me chamou de mãe, sem pressa, sem vergonha. Mãe. Essa palavra soou como oração, e por um instante o tempo parou. Mas Amanda nunca deixava o silêncio durar muito. Assim que ele começou a melhorar, ela voltou a erguer suas barreiras invisíveis. Me agradecia pelo esforço, com aquele tom que mais parecia um favor, e dizia que eu já podia descansar em casa. Eu obedeci, mas dentro de mim, algo já tinha mudado. Voltei para o meu apartamento, o mesmo onde vivi boa parte da vida. O lugar parecia ainda menor, e o relógio da sala fazia mais barulho do que nunca. Sentei à mesa, olhei as cadeiras vazias e entendi. Minha casa não estava apenas vazia. Ela estava muda, sem vozes, sem cheiro de café, sem ninguém para ouvir o barulho da chaleira. Naquela noite, olhei para o espelho e quase não me reconheci. As rugas eram as mesmas, mas os olhos tinham um brilho diferente. Era o brilho de quem começa a cansar de pedir para ser amada. Comecei a sair mais de casa. Não por alegria, mas para não enlouquecer. Fazia longas caminhadas até a praça, alimentava os pombos, sentava no mesmo banco e observava as pessoas passarem. Algumas vinham acompanhadas, outras sozinhas. E foi ali, vendo rostos que eu nunca tinha visto, que percebi uma coisa simples. Ninguém realmente está sozinho. A solidão só existe quando a gente insiste em olhar para quem virou as costas. Numa dessas manhãs, encontrei Dona Celina,
uma senhora de cabelos brancos e passos lentos, que vendia flores perto da padaria. Ela me ofereceu um maço de margaridas e disse: "Para quem já chorou demais, o branco cura." Eu ri. Foi o primeiro riso sincero que dei em meses. Com o tempo, começamos a conversar todos os dias. Ela me contava histórias da juventude, de como perdeu o marido cedo, de como aprendeu a viver com o silêncio. E um dia me disse: "O problema não é ficar sozinha, minha filha. O problema é ficar vazia." Essas palavras ficaram na minha cabeça como prece. Voltei para casa e comecei a preencher o vazio. Limpei o armário, tirei roupas que não usava, doei o que sobrava. Abri as janelas, deixei o sol entrar. Troquei os lençóis, pendurei fotos antigas. Era uma espécie de renascimento silencioso, um ritual para mim mesma. Enquanto isso, Amanda me mandava mensagens curtas. "Ele está bem. Já voltou a andar. Nada grave." Cada frase dela era um lembrete de que eu não pertencia mais à vida do meu filho. Mas pela primeira vez, isso não me doía tanto. Certa tarde, ela apareceu na minha porta. Trazia uma sacola com frutas e um sorriso ensaiado. "Ricardo pediu para eu vir ver como a senhora está." Eu apenas assenti e a deixei entrar. Ela olhou ao redor, como quem inspeciona. Tudo estava limpo, organizado, diferente. A casa não parecia mais o abrigo triste de uma mãe abandonada. E eu vi no rosto dela o desconforto. Talvez esperasse me encontrar arrasada. Mas o que encontrou foi paz. "A senhora está bem?" ela disse, quase surpresa. "Estou", respondi. E foi só isso. Ela falou sobre Ricardo, sobre as crianças, sobre o trabalho. Eu ouvi em silêncio, apenas sorrindo quando necessário. Depois que ela saiu, sentei na varanda e deixei o sol bater no rosto. Pensei em tudo o que vivi, em tudo o que perdi, e percebi que, de alguma forma, eu ainda estava ali, de pé, inteira. Nos dias que seguiram, continuei reconstruindo minha vida aos poucos. Voltei a cozinhar, mas agora só para mim. Comprei um rádio velho, desses que tocam músicas antigas, e deixava ligado o dia inteiro. A solidão começou a perder o gosto amargo. Virou rotina, virou companhia. E foi então que, num domingo, algo aconteceu. O telefone tocou. Olhei o número e reconheci de imediato. Era Ricardo. Demorei uns segundos para atender. A voz dele vinha calma, mas carregada de algo que eu não ouvia há anos. Arrependimento. "Mãe, meu coração quase falhou. Eu queria te ver. Não perguntei por quê. Não perguntei se Amanda sabia. Apenas disse: 'Pode vir.' Ele chegou 1 hora depois, andando com um pouco de dificuldade, mas com o mesmo sorriso que tinha quando era menino. Quando entrou, olhou ao redor e sorriu. 'Está tudo diferente.' Está. E a senhora também. Talvez esteja." Ele se sentou à mesa e ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: "Mãe, eu sei que falhei com a senhora. Aquelas palavras me cortaram e curaram ao mesmo tempo. Mas eu não o interrompi. Eu devia ter te protegido. Devia ter te ouvido." Eu respirei fundo e respondi: "Eu não precisava que me protegesse, Ricardo. Só que me respeitasse." Ele abaixou a cabeça, envergonhado. E foi ali que percebi. O menino que eu criei ainda existia. Apenas estava adormecido, escondido debaixo das escolhas erradas. Conversamos por horas, sobre o acidente, sobre a vida, sobre tudo o que ficou perdido no meio do caminho. Quando ele se levantou para ir embora, me abraçou com força, como se tivesse medo de me perder de novo, e disse: "Eu quero que a senhora venha passar uns dias lá em casa. As crianças sentem sua falta." Eu sorri, mas não respondi. Não porque estivesse magoada, mas porque aprendi a não correr mais atrás de lugares onde já fui expulsa. Naquela noite, antes de dormir, fiquei olhando para o teto e pensei em tudo o que mudou. Amanda estava certa em parte. Eu morreria sozinha. Mas o que ela nunca entendeu é que há uma diferença enorme entre estar só e ter paz. E pela primeira vez em muitos anos, eu tinha paz. Naquela noite, depois que Ricardo foi embora, o silêncio da casa parecia diferente. Não era o mesmo vazio frio de antes. Era um silêncio cheio de ecos, de palavras que nunca foram ditas, de abraços que ficaram presos no tempo. Deitei-me na cama e fiquei olhando o teto, lembrando de tudo o que vivi. Lembrei de quando ele era pequeno e me chamava de mãezinha, em voz chorosa.
Lembrei do primeiro dia em que ele dormiu fora de casa, da saudade que senti, da sensação de perda que começou ali e nunca mais foi embora. Mas naquela noite, uma coisa ficou clara. Eu não podia mais viver esperando o amor de quem só me oferecia culpa. O amor não se mendiga, e o silêncio, quando a gente aprende a aceitá-lo, pode ser mais curador que qualquer palavra. Nos dias seguintes, Ricardo mandava mensagens curtas. Bom dia, mãe. Está tudo bem? E às vezes até uma foto das crianças. Eu respondia com calma, sem pressa. Aprendi que o amor não precisa de urgência. Precisa de espaço. Até que, em um domingo à tarde, ele apareceu de novo. Dessa vez, veio com Amanda. Quando vi o carro estacionar, meu coração bateu mais rápido. Não de alegria, mas de incerteza. Respirei fundo e me preparei para o que viria. Amanda desceu primeiro. Usava um vestido simples, sem maquiagem, o cabelo preso. Parecia diferente. Talvez cansada, talvez envergonhada. Ricardo trazia uma sacola de presentes. Brinquedos para os netos, flores para mim. Flores. Havia anos que ele não me trazia flores. Entraram em silêncio. Eu os recebi com um sorriso contido. O tipo de sorriso que a gente oferece quando ainda não sabe se vai durar. Amanda olhou ao redor, como se buscasse algo para comentar, e disse, quase num sussurro, está tudo muito bonito aqui. Obrigada, respondi, sem rancor, mas também sem calor. Ela sentou-se no sofá, ajeitando o vestido, e olhou para mim como quem procura coragem. Dona Lúcia, eu queria pedir desculpas. Aquelas palavras pairaram no ar como uma brisa depois da tempestade. Por um momento, achei que tinha ouvido errado, mas não. Ela realmente havia dito. Eu fui dura com a senhora. Disse coisas que não devia. Meu primeiro instinto foi dizer que não precisava, que estava tudo bem. Mas me calei, porque eu aprendi que, às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Ela continuou. O acidente do Ricardo me fez pensar em muita coisa. Eu achei que estava protegendo a minha família, mas acabei destruindo o que restava dela. Zero olhei para ela, e pela primeira vez não vi a mulher fria que me afastou. Vi uma menina assustada, que não sabia o que fazer com o medo de perder o controle. A senhora sempre quis o bem do Ricardo, ela disse, e eu apenas assenti. Porque sim, eu quis. Sempre quis. Mesmo quando me mandaram embora. O jantar foi simples. Arroz, feijão e frango com batatas, como nos velhos tempos. Ricardo comia em silêncio, olhando para mim de vez em quando, como quem tenta medir se o passado pode caber de novo no presente. As crianças correram pela casa, e o som dos risos preencheu o espaço que, por tanto tempo, foi só silêncio. Por alguns minutos, eu me permiti sentir que talvez a vida ainda pudesse me devolver o que tirou. Mas o tempo é um mestre cruel. Ele dá esperança só para testar se a gente ainda sabe usá-la. Quando eles foram embora, Amanda me abraçou. Um abraço tímido, mas real. E sussurrou no meu ouvido. A senhora é mais forte do que eu imaginava. Fechei a porta e fiquei ali, parada, encostada na madeira, sentindo o eco daquelas palavras. Forte. Eu não me sentia forte. Mas talvez fosse. Porque sobreviver a quem a gente ama exige mais coragem do que enfrentar qualquer inimigo. Nos dias seguintes, o contato continuou. Amanda me ligava de vez em quando com voz calma. As conversas eram leves, quase gentis. Ricardo também começou a vir mais vezes, ajudava com pequenas coisas na casa, trazia pão quente da padaria, fazia reparos. Parecia que a vida tentava costurar o que havia rasgado. Mas toda costura deixa cicatriz. E a minha cicatriz ainda doía. Certa tarde, Amanda me convidou para jantar. Disse que as crianças queriam me ver. Hesitei. Meu coração ainda lembrava das vezes em que fui humilhada naquela mesma casa. Mas aceitei. Não por ela. Por mim. Porque eu precisava encarar aquele lugar e provar para mim mesma que já não era prisioneira dele. Cheguei no horário combinado. A casa estava iluminada. O cheiro de comida boa vinha da cozinha. As crianças correram até mim gritando, "Vovó!" E por um instante, tudo pareceu normal. Mas bastou Amanda abrir a boca para eu perceber que o tempo não apaga tudo. Apenas disfarça. Durante o jantar, ela começou a falar sobre o futuro. Sobre como planejava vender a casa e se mudar para outra cidade. Ricardo ouvia calado.
e eu sentia o velho desconforto crescer dentro de mim. Então ela disse: seria bom para todos nós recomeçar. Eu a olhei com calma e perguntei: e para mim, Amanda? Onde eu fico nesse recomeço? Ela ficou em silêncio por um instante. Depois disse, com aquele mesmo tom polido que eu já conhecia: a senhora sempre se vira, não é? E ali estava ela de novo, a mulher que eu pensei ter mudado. A mulher que me ensinou, da forma mais cruel possível, que amor sem respeito é só um tipo mais lento de abandono. Terminei o jantar em silêncio. Não por fraqueza, mas por escolha. Porque eu entendi que não precisava mais provar nada. Nem para ela, nem para o meu filho, nem para ninguém. Quando voltei para casa naquela noite, me sentei na varanda e fiquei olhando as luzes da cidade. O vento trazia cheiro de chuva e lembrança. E foi ali, sozinha, que finalmente entendi o preço do silêncio. Ele nos protege, mas também nos distancia, nos salva, mas também nos isola. E viver entre essas duas margens é o castigo de quem ama demais. Na manhã seguinte, Ricardo me ligou. Sua voz parecia tensa. Mãe, a Amanda exagerou ontem. Ela não queria te ofender. Sorri, mesmo que ele não pudesse ver. Eu sei, meu filho. A senhora está bem? Estou. E estava. Pela primeira vez, estava. Porque percebi que eu não precisava mais da aprovação de ninguém para existir. Nos dias seguintes comecei a escrever. Pequenas anotações, memórias, frases soltas. Era uma forma de não deixar minha história se perder, de transformar dor em palavra, ausência em voz. E quanto mais eu escrevia, mais eu entendia. A solidão que um dia me destruiu agora era o que me sustentava. Um sábado, enquanto arrumava o armário, encontrei uma caixa antiga. Dentro dela, cartas antigas do meu marido e uma fotografia minha com Ricardo, ainda pequeno. Nós dois sorrindo, o mundo ainda inteiro. Segurei a foto contra o peito e chorei. Mas não era tristeza, era gratidão, porque eu finalmente compreendia que nem tudo o que acaba é perda. Algumas coisas simplesmente cumprem o tempo que precisavam existir. Naquela noite, antes de dormir, escrevi uma frase no meu caderno. O amor que dói demais ensina o que o silêncio já sabia, que a paz é mais valiosa do que o perdão forçado. Fechei o caderno e apaguei a luz, e pela primeira vez, em muito tempo, dormi sem sonhar com o que perdi, porque o que sobrou já era o bastante. Nos dias seguintes àquela visita, a casa parecia mais viva. O cheiro de café voltava a se espalhar pela manhã. O rádio tocava baixinho e eu me sentia leve, como quem reaprende a respirar. Mas a paz, aprendi. Nunca chega sozinha. Ela sempre traz uma sombra atrás de si. Ricardo começou a me ligar todos os dias. As conversas eram curtas, cheias de pausas. Ele perguntava se eu estava bem, se eu precisava de algo, se podia vir me visitar no domingo. E eu dizia sempre o mesmo. Venha, filho. As portas estão abertas. Mas no fundo eu sabia. Ele não estava ligando por saudade. Estava ligando por culpa. Amanda, por outro lado, se manteve em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Acho que o orgulho dela não sabia lidar com o fato de eu ainda estar de pé. E talvez, no fundo, ela esperasse me ver de joelhos, pedindo amor, como antes. Mas aquele tempo tinha ficado para trás. Um sábado, Ricardo apareceu de novo. Trouxe as crianças, um bolo simples e um sorriso nervoso. Ficamos conversando na varanda. Ele falava das aulas dos meninos, do trabalho, da nova fase que estava tentando viver. E eu ouvia, sem interromper, com aquele silêncio que aprendi a usar como escudo. Em determinado momento, ele abaixou o olhar. Mãe, a Amanda quer conversar com a senhora. Meu corpo enrijeceu, mas minha voz saiu calma. Sobre o quê? Sobre tudo. Tudo não se conversa em uma tarde, Ricardo. Eu sei, mas ela quer tentar. Respirei fundo. Pensei no quanto já tinha engolido, no quanto calei para evitar brigas. Mas também pensei nos meus netos e na palavra recomeço, que ecoava na minha cabeça como uma música que eu não sabia se gostava. Está bem, diga a ela que venha. Ele me olhou surpreso, como se esperasse resistência. Mas eu já não lutava por lugar nenhum.
Quem se reencontra não precisa disputar espaço. Na terça-feira, às 5 da tarde, Amanda chegou. Usava um vestido escuro, o rosto sem maquiagem e um olhar cansado. Quando abri a porta, ela hesitou antes de falar. Posso entrar? Claro. Entrou em silêncio, observando a casa. Acho que esperava encontrar a mesma mulher que um dia ela chamou de incômodo. Mas o que viu foi uma casa viva, cheirando a bolo e flores frescas, e uma mulher serena que aprendeu a se bastar. Sentei-me à mesa e ofereci café. Ela aceitou. Por alguns minutos, apenas o som das xícaras nos poupava das palavras. Até que, de repente, Amanda falou. Eu sei que a senhora me odeia. Eu não odeio ninguém, Amanda. Ela respirou fundo. Eu fui injusta. Disse coisas imperdoáveis. Fiz o Ricardo se afastar da senhora. Eu achei que estava protegendo a nossa família. Olhei para ela com calma. A voz dela não vinha com soberba. Vinha com arrependimento. Mas arrependimento, aprendi, não apaga cicatrizes. E o que fez você mudar de ideia? Perguntei. Ela abaixou o olhar. O acidente. Achei que ele fosse morrer. E naquele momento, eu percebi que se isso acontecesse, a senhora seria a única pessoa que realmente se importaria de verdade. Ficamos em silêncio. As lágrimas dela escorreram devagar, sem barulho. Eu continuei sentada, ouvindo. A dor dela não era desculpa, mas era humana. Depois de um tempo, ela se recompôs e continuou. Eu sei que é tarde para pedir perdão. Só quero que a senhora saiba que eu me arrependo. O arrependimento é o primeiro passo, Amanda, respondi. Mas o segundo é mudar. Eu quero mudar. Só não sei por onde começar. Comece respeitando quem você feriu. Ela assentiu, chorando em silêncio. Por um instante, me vi nela. Vi a mulher cansada que um dia também implorou para ser vista, para ser aceita, para ser amada. Mas a diferença é que eu aprendi a esperar por mim mesma. Naquela noite, ela foi embora com os olhos vermelhos, mas mais leve. E eu fiquei ali, olhando a xícara de café que ela deixou pela metade. Senti algo que não sentia há anos. Compaixão. Mas compaixão sem submissão. O tipo de sentimento que vem quando a gente perdoa, mas não esquece. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Amanda começou a me mandar mensagens curtas, tentando conversar. E eu respondia com cordialidade. Sem rancor, sem apego. Era um novo tipo de relação. Distante o suficiente para não ferir. Próxima o bastante para não apagar os laços. Ricardo parecia aliviado. A cada visita, ele falava com mais doçura. Me abraçava sem culpa. Parecia, enfim, entender que o amor de mãe não precisa ser cobrado, só reconhecido. Mas na vida, a calmaria sempre vem antes da próxima onda. E a minha veio com uma ligação inesperada. Era o gerente do banco. Dona Lúcia, estamos ligando para confirmar a movimentação de 60 mil Highers transferidos hoje da sua conta conjunta com o Sr. Ricardo. Meu corpo gelou. Como assim transferência? Eu não movimentei nada. Está registrada com autenticação digital. A senhora não reconhece? Claro que não. O sangue me subiu ao rosto. Desliguei o telefone e sentei. A respiração ficou curta, pesada. Aquilo não podia estar acontecendo de novo. Depois de tudo o que passei, de todas as lições, era como se o destino me dissesse: você ainda não terminou de aprender. Peguei o telefone e liguei para o Ricardo. Mãe, preciso que você venha aqui agora. Aconteceu alguma coisa? Sim. E quero olhar nos seus olhos quando eu perguntar. 30 minutos depois, ele chegou. Trazia a mesma expressão de susto de quando era criança e eu o pegava mentindo. O que foi? Perguntou, ofegante. Entreguei o papel da transferência. Isso é o quê? Ele leu, empalideceu. Eu não fiz isso. Tenho seu nome. Mãe, eu juro. Eu não mexi em nada. O silêncio entre nós durou longos segundos. A dor não vinha mais do medo. Vinha da decepção que renascia. Mas antes que eu dissesse algo, ele se sentou e passou as mãos pelo rosto. A Amanda tem o acesso. Ela também movimenta a conta. Fechei os olhos. O corpo inteiro pareceu ceder. Tudo o que construí, todo o esforço para recuperar a dignidade, ameaçado outra vez pelas mesmas mãos.
Mas dessa vez, eu não ia chorar, nem implorar, nem fugir. Levantei devagar, olhei para ele e disse com voz firme: Ricardo, dessa vez quem vai resolver sou eu. Fui até o quarto, peguei a pasta onde guardava meus documentos, sentei e comecei a anotar tudo. Horário, valor, nome do gerente, protocolo da ligação. Meu filho me observava em silêncio. Mãe, o que vai fazer? O certo. Peguei o telefone e liguei para o banco de volta. Quero registrar um boletim de ocorrência. A assinatura digital foi usada sem meu consentimento. Do outro lado da linha, a voz do gerente hesitou. Entendo, senhora. Vamos acionar o setor jurídico. Quando desliguei, olhei para Ricardo. Eu não vou te proteger dessa vez. Ele abaixou a cabeça, sem coragem de me encarar. Eu sei. E se for ela, você vai precisar escolher o certo ou o conveniente. Ele me olhou e naquele olhar vi o peso de uma vida inteira de erros. Eu cansei de escolher errado, mãe. Mas eu não respondi, porque às vezes o silêncio ensina mais do que qualquer sermão. Naquela noite escrevi no meu caderno: as pessoas acham que nos destroem quando nos traem, mas o que elas fazem na verdade é nos empurrar para a versão mais forte de quem a gente é. Apaguei a luz e deitei. Lá fora, o vento batia nas janelas. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo. Senti poder. Não o poder de dominar, mas o de escolher. E naquele instante entendi. Amanda podia mexer nas minhas contas, nas minhas coisas, nos meus dias, mas nunca mais nas minhas vontades. Naquela noite, depois da ligação para o banco, o silêncio ficou pesado. Ricardo continuava sentado na cadeira, imóvel, como se o chão tivesse sumido sob os pés. As mãos dele tremiam, mas os olhos estavam vazios. Era como se ele finalmente tivesse entendido o tamanho da ferida que ajudou a abrir. Fui até a cozinha e preparei café. O som da chaleira fervendo quebrou o silêncio que nos separava. Servi 2 xícaras. Coloquei uma diante dele e sentei. Você vai precisar contar a verdade, Ricardo. Falei. Eu sei. Mas não para mim. Ele levantou o olhar confuso. Para quem, então? Para ela. Ele entendeu. Amanda. Por alguns segundos ele ficou quieto, respirando fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei como ela chegou nesse ponto, mãe. Ela sempre esteve nesse ponto, Ricardo. Você só não quis ver. Ele abaixou a cabeça. O silêncio dele não era mais orgulho. Era arrependimento. Você vai comigo amanhã, eu disse. Vamos resolver isso pessoalmente no banco. E se ela negar? Ela vai negar. Mas dessa vez, eu não vou recuar. Na manhã seguinte, o céu estava nublado. Acordei antes do sol. Arrumei meus documentos e peguei a pasta com todas as provas. Extratos, prints, protocolos, anotações. Tudo. Cada pedaço de papel era uma lembrança de que o amor cego tem um preço. Ricardo chegou às 9. O rosto pálido, a barba mal feita. Não disse nada, apenas me acompanhou. No caminho, o silêncio dentro do carro era mais alto que o barulho da cidade. Eu olhava pela janela e lembrava de quando ele era pequeno, sentado no banco de trás, perguntando se já estávamos perto. E pensei: estamos, filho, perto do fim da mentira. Quando chegamos ao banco, Amanda já estava lá, sentada numa das cadeiras do setor de atendimento, com o celular nas mãos e o rosto frio de sempre. Ela nos viu, levantou e forçou um sorriso. Que bom que vieram. Sentei sem responder. Ricardo ficou de pé, entre nós dois, como uma criança dividida entre os pais. O gerente apareceu, trazendo uma pasta. Bom dia, dona Lúcia. Confirmamos que houve movimentação da conta ontem. A transferência foi feita via aplicativo, com autenticação digital vinculada ao CPF do Sr. Ricardo. Amanda fingiu surpresa. Como assim? Eu nem sabia disso. Olhei para ela com calma. A voz saiu firme, sem tremor. Amanda, chega. Ela tentou sustentar o olhar, mas desviou. A senhora acha mesmo que eu faria algo assim? Não acho. Tenho certeza. O gerente pigarreou, desconfortável. Senhora, se quiser registrar contestação, preciso da assinatura de ambos. Não, disse Ricardo de repente. Todos o olharam. Eu mesmo vou resolver isso, completou. Ele se virou para Amanda, o tom de voz baixo, mas firme. Eu confiei em você, e você usou isso. Eu fiz pelo nosso bem, ela respondeu nervosa.
Nosso bem não se constrói com mentira. Ela se levantou, furiosa. Ah, claro. Agora a culpa é minha? A sua mãe sempre conseguiu o que quis. Até de você ela me tomou. Eu não preciso tomar o que nunca foi meu. Interrompi. Eu só quero de volta o que é meu por direito. A minha paz. Ela respirou fundo, trêmula, tentando disfarçar o descontrole. Mas a máscara dela começava a rachar. O gerente pediu licença e se afastou, visivelmente desconfortável. Ricardo tirou do bolso o celular e o colocou sobre a mesa. Pode olhar. Confere as mensagens. Você mesma pediu para eu deixar logado, lembra? Amanda congelou. Sabia que não havia mais saída. Ele continuou. Eu te amava. Mas o amor sem verdade vira dívida. E eu cansei de pagar por tudo sozinho. Ela pegou a bolsa sem dizer palavra e saiu. O som dos saltos ecoou no chão frio até a porta. E então, o silêncio. O tipo de silêncio que vem depois de uma guerra, quando a poeira ainda não baixou, mas a alma já entende que o campo está limpo. Ricardo sentou, o rosto cansado. Mãe, agora você precisa escolher o que vai fazer. Eu quero corrigir tudo. Então comece devolvendo o que foi tirado. Ele assentiu, sem hesitar. Assinou os papéis, fez o estorno, confirmou cada detalhe. Quando terminamos, o gerente sorriu, aliviado. Está tudo certo agora, dona Lúcia. Saímos em silêncio. O vento batia forte, levantando o cabelo do rosto. Ricardo andava ao meu lado devagar, como se o peso dos anos estivesse nas costas. Quando chegamos no carro, ele parou. Mãe, eu não sei se algum dia a senhora vai me perdoar. Olhei para ele. Filho, o perdão é um caminho, não um atalho. E a senhora já começou a andar nele? Comecei quando parei de esperar que você me acompanhasse. Ele abaixou os olhos, e um sorriso fraco escapou. Um sorriso que misturava dor e alívio. Nos dias que seguiram, o silêncio voltou, mas era outro tipo de silêncio. Não mais o silêncio de quem apanha calado, e sim o de quem finalmente escolhe quando falar. Amanda não ligou mais, nem tentou contato. Sumiu como quem sabe que a própria sombra não é bem-vinda onde há luz. E, aos poucos, as coisas voltaram para o lugar. O dinheiro foi restituído, os documentos regularizados, e eu voltei à minha rotina. Mas dentro de mim, algo novo crescia. Um sentimento que eu não sabia nomear. Talvez fosse liberdade, ou talvez fosse apenas amor próprio. Aquele que eu passei a vida inteira negando a mim mesma. Uma tarde, fui até a escola buscar os meninos. Era aniversário do Lucas, e ele tinha insistido que eu fosse. Quando me viu no portão, correu e me abraçou com força. Vó, a mamãe não veio. O papai disse que ela tá viajando. Apertei ele contra o peito e respondi. Tudo bem, meu amor. Às vezes as pessoas precisam se afastar para entender o que perderam. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de inocência. A senhora nunca vai embora, né? Sorri. Não, meu bem. Eu só vou onde ainda me querem por inteiro. Naquela noite fiz bolo de fubá e deixei o rádio ligado. A casa cheirava à infância. Ricardo chegou tarde, com as mãos vazias e o olhar cansado, mas sincero. Sentou-se à mesa e, por um instante, tudo pareceu como antes. Menos nós, porque agora ele me via. Não como mãe, nem como dependência, mas como mulher. Eu nunca entendi o que era amor de verdade, ele disse. Agora entende? Estou aprendendo. E dói. É assim que se aprende, filho. A dor é uma professora paciente. Ficamos em silêncio, ouvindo o chiado do rádio. Lá fora, o vento batia nas janelas. Dentro de mim, a calma voltava. Não aquela calma forçada de quem desiste, mas a paz firme de quem finalmente aprendeu a dizer não. Antes de dormir, escrevi no meu caderno. Um dia, a vida me tirou tudo o que eu achava que me definia. E foi nesse dia que descobri quem eu realmente era. Apaguei a luz e fechei os olhos. Não havia raiva, nem medo, nem vazio. Havia espaço. E espaço, descobri, é onde o amor verdadeiro mora. Aquele que a gente aprende a ter por si mesma, depois de perder tudo o que não valia a pena guardar. Naquela manhã, o sol entrou pelas frestas da janela e me acordou antes do despertador. O vento balançava as cortinas e trazia o cheiro do jardim. Hortelã, terra úmida e café recém-passado. Levantei devagar,
como quem saboreia o silêncio depois de uma vida de barulho. E pela primeira vez em muitos anos, não senti pressa. O tempo já não me assustava. Eu não esperava por ninguém. E mesmo assim, tudo parecia inteiro. Ricardo chegou logo depois das 9 com os meninos. Eles vieram correndo, tropeçando no portão, rindo alto. Lucas trazia um desenho nas mãos. Vó, eu fiz para a senhora. Peguei o papel e vi o que ele tinha desenhado. Uma casinha com fumaça saindo da chaminé e uma mulher sorrindo na porta. É a senhora, vó. A senhora mora sozinha, mas tá feliz. Sorri. E naquele instante, entendi que até uma criança podia enxergar o que os adultos demoraram uma vida para perceber. A solidão não é castigo. É liberdade quando a gente se encontra dentro dela. Enquanto eles brincavam no quintal, Ricardo me ajudava a aparar as plantas. O silêncio entre nós era leve agora. Não era aquele silêncio cheio de culpa, e sim o silêncio confortável de quem já se perdoou. Mãe, ele disse, limpando o suor da testa. A Amanda quer te agradecer por ter escutado ela aquele dia. Não precisa agradecer, filho. Às vezes, ouvir é o que cura. Ele assentiu. Ela tem ido à terapia. Disse que quer tentar ser diferente. Tomara. Respondi. A vida cobra o que a gente não resolve. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois completou. Eu não sei como a senhora consegue continuar calma, mesmo depois de tudo. Olhei para ele e sorri, porque eu descobri que não vale a pena carregar o ódio de quem ainda não aprendeu a amar. Passamos o dia juntos. As crianças correram até cansar, e o sol desceu devagar, pintando o céu de laranja. Fiz bolo de fubá e café, e quando o cheiro se espalhou pela casa, senti como se a vida tivesse voltado a respirar comigo. Depois do jantar, Ricardo se despediu com um abraço apertado. Desses que dizem mais que qualquer desculpa. Mãe, eu ainda tenho muito para te provar. Não precisa provar nada, filho. Só vive diferente. Fiquei na varanda, vendo o carro sumir pela estrada. A noite caía devagar, e as luzes da cidade piscavam lá embaixo, pequenas e distantes. Sentei na cadeira de balanço, abri meu caderno e reli tudo o que havia escrito. As primeiras páginas eram de dor, as últimas, de paz. Cada linha contava o mesmo aprendizado com palavras diferentes. Que o amor só vale a pena quando não custa a própria dignidade. Pensei em Amanda, não com raiva, mas com um tipo de pena silenciosa, porque agora eu entendia. O mal que ela me fez não era sobre mim, era sobre o vazio que ela carregava, e eu não carregava mais o dela. Nos dias seguintes, voltei à minha rotina simples. Cuidar do jardim, caminhar até a feira, conversar com os vizinhos. As pessoas me viam e diziam, Dona Lúcia, a senhora anda com um brilho diferente. E eu respondia, é que eu aprendi a acender a minha própria luz. Uma tarde, recebi uma carta. Era de Amanda. As letras eram trêmulas, mas sinceras. Lúcia, sei que nunca vou apagar o que fiz, mas quero que saiba que estou tentando mudar. Quando olho para os meus filhos, penso em tudo que te tirei e percebo o quanto errei. Hoje, entendo que o amor que eu sentia pelo Ricardo era tão pequeno comparado ao amor que a senhora sempre teve por ele. Obrigada por não desistir da gente. Li em silêncio, com os olhos marejados. Guardei a carta dentro do caderno e fechei. Não precisava responder. Alguns pedidos de perdão só precisam ser aceitos em silêncio. Naquele fim de tarde, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei o céu mudar de cor. O vento balançava as árvores, os meninos brincavam ao longe e o rádio tocava uma música antiga. De repente percebi, a vida não me devia mais nada. Tudo o que precisei, ela me devolveu em forma de paz. Fiquei ali até o escurecer, sentindo o coração bater no mesmo ritmo do vento. Fechei os olhos e deixei o pensamento correr solto. Em tudo o que perdi, em tudo o que ganhei, e no milagre de ainda estar de pé. E viva, verdadeiramente viva. E pela primeira vez em muito tempo, eu me ouvi dizer, em voz baixa e firme, eu venci. Não porque o mundo me aplaudiu, mas porque aprendi a viver sem precisar provar nada para ninguém. A noite caiu, e as luzes da casa se acenderam uma a uma. Peguei o caderno e escrevi as últimas linhas. A solidão me ensinou o que o amor nunca me mostrou.
que o maior abraço é o que a gente aprende a dar em si mesma. Eu não morri sozinha. Eu aprendi a viver em paz. Fechei o caderno. Não como quem termina uma história, mas como quem começa outra, dessa vez só minha.